Vamos falar um pouquinho aqui agora do fundo da TGCore, o Tegar 11, tá? Não sei se vocês conhecem, esse fundo basicamente ele trabalha com o desenvolvimento, né? Ele é um fundo de desenvolvimento. O que significa um fundo de desenvolvimento, tá? É um fundo no qual é como se fosse uma construtora, vai ter vários loteamentos, vai ter vários projetos que ela vai fazer a construção, né, dos imóveis, desenvolver o terreno e depois fazer a venda desses ativos, tá? Basicamente esse é o fundo da Tegar, né, isso que ele vai trazer dentro da sua carteira, que gera bastante segurança, né, porque é um ativo hoje que ele é bem diversificado, né? Ele tem bastante unidades. Além disso, dessas mais de 160 ativos dentro do portfólio, ainda ele tem dentro de cada ativo várias unidades. Então, dilui muito capital. Isso é muito bom porque traz bastante segurança para o ativo, tá? Então vamos lá, trazer um pouquinho mais desse ativo de fundo imobiliário. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Referente ao mês de setembro, foi um pagamento de 1,43 de dividendo, né, totalizando ali 112% do CDI, né, dividendo dos últimos 12 meses, 14,74. Então, é um dividendo que paga um valor ali legal, paga um valor acima, principalmente para a queda do CDI, né, para a queda da Selic. Isso faz basicamente que você consiga ter um dividendo legal, porque o foco dele não é ter o recebível ali dentro de um papel, por exemplo, que está atrelado ao CDI diretamente. Tá? Um outro ponto importante para frisar é a questão, né, de como que é esse retorno dentro da carteira, como que vem sendo essa cota no mercado, cota crescente, com retorno acumulado, bem bacana também ali dentro da carteira como um todo, tá? Hoje, quando a gente olha para o histórico de cota e valor de dividendo, pode perceber que há algumas volatilidades aqui dentro da cota, mas no geral ela é bem estável, né? E também essa questão do dividendo, que também traz bastante rentabilidade ao longo do tempo, tá? Então, dividendo ali no geral acima de 1%, com uma cota bem estável, tá? Entrando aqui agora na parte dos dividendos, basicamente o que a gente vai encontrar, tá? Então, aqui a distribuição, rendimento mensal por cota. No ano passado estava pagando ali em torno de 1,50, depois normalizou aqui em torno de 1,30, 1,30, 1,40 e agora vem subindo de maneira crescente. Na média mensal, em torno ali de 1,16, 1,12, 1,20. Essa é a média que ele vai trazer dentro dos dividendos, tá? E aqui já de um ponto de vista, né, de um rendimento acumulado, então ali, por exemplo, no mês de julho contabilizou R$ 16,97 de dividendo de recebidos, lá em maio estava 17,34 e no percentual de o yield acumulado anual, tá? Então é um fundo bem bacana aí para ter na carteira. Um outro ponto legal é enxergar como que funciona, tá, essa diversificação dele. Quando a gente traz essa diversificação, como eu mencionei, né? Hoje ele tem um total de 163 ativos, dos quais 159 é equity, ou seja, ele constrói para fazer a venda, que são 115 loteamentos, 38 incorporações, 4 multipropriedades, um shopping e um imóvel para renda, tá? Além disso, ele tem duas estratégias de crédito, tá? E dois ativos em bolsa, ação e fundo imobiliário, tá? Na diversificação, então você pode ver que tem uma diversificação bem pulverizada nos estados. O estado mais concentrado é o estado de Goiás, tá? Que é da onde a TG Core faz parte, da onde que ela está situada hoje. Então eles têm mais expertise ali dentro, por isso que está mais concentrado ali, tá? No estado. Então dessa forma tem um ativo bem bacana em carteira, tá? Então para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão de qual objetivo que ele vai ter, esses aqui são os indicadores já consolidados, né, da carteira de equity. Então, tudo que ele construiu e depois devolveu. A taxa interna de retorno, que é basicamente qual a rentabilidade que ele entregou, é 17,86% mais a inflação. Então, é uma taxa muito bacana, é uma entrega muito legal. Então, só para ter uma ideia, se a inflação está 4%, está entregando ali quase 22%. Se a inflação é 5%, está entregando quase 23%. Tá? Disso daí, então, é importante frisar, né, que 76%, quase 75% é loteamento aberto, 13% condomínio fechado, e aqui se pasa que é uma das operações deles, tá? Por estados aqui então, ó,
Goiás, Pará, Maranhão, São Paulo, uma bem diversificada ali dentro do portfólio, concentrada mais em Goiás, como mencionei, que é da onde eles são, então isso traz mais segurança para eles na hora de alocar. Disso tudo, 60% já foram lançados, são obras já entregues, tá? Além disso, 36% está em desenvolvimento. Então, só para vocês terem uma ideia desses ativos, né, dos 159 ali, você vai ver que tem aqui dentro detalhamento ativo de crédito, né, que é estratégia de core, estratégia tática, só por um período, e também aqui está grande diversificação. Então, por exemplo, residencial Jardim Europa representa 6,34% do patrimônio líquido do fundo, 95% já foi vendido. Então, o que acontece? Já teve a boa parte da execução de vendas ali dentro, mas ele é um fundo, é um ativo que tem bastante diversificação. Então, basicamente, isso traz bastante segurança porque não é apenas um, não é um residencial que é apenas um locatário, dizendo assim. Então, tem bastante lotes ali vendendo, bastante construções vendendo. Isso basicamente diversifica bastante ali o ativo, tá? Traz bastante segurança. Então, como vocês podem ver no detalhamento, ó, tem bastante ativo dentro da carteira. Como é que está o percentual de vendas, o que, que ele está trabalhando aqui dentro, né, que vai ser a equity loteamento, Nova Colorado, equity de incorporação. É um ativo que ele é bem pulverizado, é um ativo que traz bastante diversificação dentro do portfólio, tá? Olhando um pouco mais para números dentro do Tegar, só para vocês terem uma ideia, hoje penaliza um pouquinho para quem vai entrar, que está acima do PVP, né? Um pouquinho acima do valor patrimonial, está em 1,06, mas é um prêmio, tá? Assim como a gente olha, quando a gente olha para o fundo de logística da HGLG, ele tem um prêmio ali dentro, o Tegar também tem um prêmio ali dentro. É um fundo bacana para quem quer manter um dividendo interessante aí nessa queda de Selic, e por isso que está um pouquinho acima ali cotado, tá? Então, PVP de 1,06. Como já mencionei, o dividendo bem reloginho, mas tem uma questão de oscilar um pouquinho ali só por causa de ter uma venda ou outra que representa um pouco mais dentro do fundo, mas basicamente ele tem uma entrega muito legal ali, tá? Um ponto bacana para mencionar também, né, que ele é um fundo que tem uma liquidez diária muito forte, ali acima de 4 milhões, isso é muito importante, né, para você conseguir fazer entrada e saída sem estar tão distante dentro do preço, e são mais de 118 mil cotistas, tá? Então, teve agora recentemente uma emissão, né, de novos cotistas ali dentro, isso gera mais liquidez, e basicamente a estratégia deles nesse primeiro momento é o seguinte: com essa entrada de recurso, é fazer entrada dentro de dívidas que já são estruturadas, então basicamente eles vão comprar a dívida por um período, só comprar de algum outro fundo, e conforme for abrindo esses novos projetos, eles vão vendendo essas dívidas, né, que é para manter o dividendo nesses patamares, e vai entrando com recurso nos novos projetos, tá? Essa dívida que ele vai entrar hoje dentro do fundo vai representar em torno de 30% da alocação, 30 a 40% da alocação, vai entrando na dívida, vai gerando dividendo para não descapitalizar. Dessa forma, não vai ter queima de caixa, os dividendos ficam mantidos nesses patamares mais importantes, tá? Lembrando, como eu mencionei, né, é um fundo de desenvolvimento que ele busca ter esses ativos com maior valorização, tá? Essa fase da dívida que ela teve essa emissão é um período temporário, apenas para poder ir fazendo as alocações ao longo do tempo. Beleza? Qualquer dúvida? Estamos por aí. Um grande abraço. Valeu!